Oi, meu nome é Mariana Serra, eu sou professora da Rede Estadual de São Paulo há 9 anos. Hoje é dia 31 de maio de 2020 e eu estou aqui com os meus colegas para fazer um debate online sobre a situação da educação na rede estadual durante a pandemia. Então, qual é o nosso objetivo, né? Conversar com os nossos colegas, com a comunidade escolar em geral, abrir a conversa que a gente já fazia entre a gente, né? Não tem caráter de representatividade, é um debate nosso como cidadãos, como professores, que estamos nos colocando diante dessa situação. Então, vou apresentar meus colegas, o Maurício, o Pedro, a Silvana e a Patrícia. E aí vou pedir para vocês falarem um pouquinho sobre vocês e tentarem explicar aí como é que vocês estão se sentindo. Como vocês se veem como professores antes da pandemia e agora, durante a pandemia, né? Como é que a gente está se vendo aí como categoria? Então, vou começar chamando o Maurício. Oi, boa noite para todo mundo. Eu sou Maurício, professor de português e espanhol na rede pública estadual. Também trabalho na rede particular. Antes da pandemia, a gente já tinha uma situação muito difícil. Então, a gente vivia numa situação em que há muito tempo a gente não estava tendo investimento devido, né, na rede, então a gente já tinha muitos problemas. E a pandemia, ela veio para tornar visível, né, coisas que a gente já tinha normalizado, de certa forma, na nossa vida. A gente tinha um aluno que a gente sabia que não vivia em moradias apropriadas, vamos dizer assim, mas agora que ele teria que estudar nessa moradia, a gente viu o quão complicado é. E a gente que não tinha recursos na escola, agora a gente está tendo que usar o recurso da nossa casa, que muitas vezes também não é adequado, né, para o trabalho que estão exigindo da gente, né? Por sorte, muitos têm acesso à internet ainda, né? Por sorte, alguns têm um computador ou um celular que conseguem se virar. Mas isso, pelo que a gente vê, às vezes é muito pouco, né? Para conseguir dar conta, que fosse para conseguir dar conta satisfatoriamente. E aí, eu acho que agrava da gente nesse período. Então, fica um sentimento de culpa, às vezes, né? De não estar conseguindo cumprir o que a gente propôs para a gente mesmo, de não estar conseguindo possibilitar para o aluno que já é prejudicado quando as coisas estão correndo dentro de uma certa normalidade. Então a gente fica com esse sentimento de estar correndo atrás de uma coisa que a gente na realidade nem sabe o que é essa coisa, né? Fora que uma coisa que me chama muita atenção é que a gente viveu nos últimos anos com um lugar comum de dizer que essa geração já nasceu inserida na tecnologia. E a gente está vendo que isso não é verdade. Talvez uma certa camada da população nasceu inserido nessa tecnologia e está conseguindo transitar por esse momento muito melhor que outros. A gente tem uma grande parte dos nossos alunos que não está conseguindo nem mandar e-mail direito, que a exclusão social também exclui desse mundo digital, exclui de uma forma muito mais profunda do que a gente pensava, que o celular não é o suficiente para incluir ele nesse mundo digital, né? O mundo da rede social não é o suficiente para dizer que ele vive nesse mundo e que está inserido na tecnologia. Se a gente fizer alguma coisa produtiva com relação a tudo isso que a gente está sabendo agora, né? Que pode acontecer várias coisas, inclusive ficar pior do que estava antes. Eu vi outro dia uma pessoa falando que a gente não tem que esperar nada de proveitoso da pandemia porque as pessoas estão morrendo, que a gente está buscando sentido numa coisa que na realidade não tem. Mas eu não sei se é totalmente assim, se é isso mesmo, que a gente não tem que buscar sentido. Pedro, se apresente pra gente. Olá, meus amigos, colegas, companheiros, né? Meu nome é Pedro Paulo, professor da Rede Estadual de São Paulo há 12 anos. Hoje eu me encontro no CEPAV, Padre Antônio Vieira. Eu, particularmente, vejo que antes dessa
decretação nacional da pandemia, né, de calamidade pública, nós, professores da rede pública, já vivíamos uma situação de confronto, digamos assim, de conflito, né, em relação às políticas que estavam sendo implementadas pela Secretaria de Educação e até mesmo pelo governo federal, né, em decorrência aí dessas várias reformas, né, vinham de cima para baixo. Então, nós, professores, os alunos, até mesmo, acredito eu, algumas gestões de escolas, diretores, não participavam, né, do debate, né, dessa reformulação, dessa mudança aí que o Estado brasileiro queria implementar na educação, que já era uma pauta de vários conglomerados, né, educacionais, né, de uma elite, né, que queria desestruturar completamente a rede pública de ensino, né, porque a rede pública é que agrega praticamente 84% ou mais, né, dos alunos a nível nacional, e a gente via aí crítica em cima dos professores de todos os lados, da parte do governo, e da parte aí, né, da mídia, desqualificando o trabalho do professor em sala de aula, o trabalho da rede pública, né, dos professores da escola pública. Esse sentimento nós já tínhamos antes da pandemia. Esse sentimento, né, de pressão da sociedade em cima dos professores. Depois da pandemia, o governo, o Estado, criou um artifício de dar continuidade ao ano letivo de uma forma assim artificiosa. Ele tinha um centro de comunicação, tinha lá um centro tecnológico para assessorar algumas atividades, né? Mas com essa pandemia, né, com esse processo de isolamento e a ideia de dar continuidade ao ano letivo, já criou uma mega estrutura que não teve e não tem nenhuma referência dos professores, não tem nenhuma referência dos alunos, das condições básicas de vida, né, das condições mínimas de vida, materiais e psicológicas dos alunos e dos professores, né, que tende forçosamente a permanecer. Porém, nesse processo todo, nós precisamos rearticular assim, um diálogo, né, com a comunidade escolar e também tomar uma posição. Desculpa te cortar, Pedro, só para passar para Sil, mas é isso mesmo, por isso que a gente está fazendo essa conversa, né? Bom, colegas, alunos, ex-alunos e a comunidade em geral que está ouvindo essa nossa conversa. Meu nome é Silvana, sou professora de História. Minha última escola foi a Escola Estadual Professor Fidelino de Figueiredo. Meu vínculo com o Estado durou 33 anos. Hoje eu sou um professor aposentado. Então, diretamente, esse é o meu primeiro ano como aposentada, eu não estou sofrendo individualmente, digamos assim, na pele, o que meus colegas estão passando. Então, eu vou, o meu lugar de fala é de quem está ouvindo as reclamações e as angústias de colegas e de alunos, porque ainda tenho contato com muitos dos meus alunos. E aqui não está alguém que nega a importância da rede mundial de computadores. Acho que esse instrumento chegou para ficar, mas ele tem que servir de apoio ao trabalho pedagógico em sala de aula. Apoio este que nós nunca tivemos, porque nós não temos nem professores, nem alunos a tão propalada educação digital. O que nós temos e que nós tínhamos e temos até hoje é uma sala de computador onde a maioria dos aparelhos não funcionam, não tem manutenção e não tem profissional para nos acompanhar e acompanhar os alunos nas atividades pedagógicas. Então, a história que eu tenho com a educação digital é praticamente nula. Eu fico imaginando meus colegas, do nada, terem que trabalhar com esse trabalho precário, né, composto muitas vezes por assédio moral, infelizmente por parte de algumas gestões, coordenadores, diretores,
Não são todos, é óbvio que eu estaria sendo irresponsável, mas nós recebemos muitas denúncias de assédio de colegas que querem ser mais realistas que o rei. E, por outro lado, os alunos, com certeza, têm muito mais dificuldades do ponto de vista objetivo e subjetivo que os próprios professores. Então, eu não consigo ver a atividade pedagógica sem o elemento subjetivo, sem o elemento da sociabilidade, porque educação é um binômio. É o binômio objetivo, são as disciplinas que você tem que ministrar, e o elemento subjetivo, que é o contato com os alunos. Como há uma grande precariedade no que se refere à educação digital, eu imagino as dificuldades que meus colegas estão passando nesse momento, porque eu só entendo educação se você conseguir ligar esse binômio, que é a educação mais formal do ponto de vista do conteúdo e o contato com os alunos. Sem esse binômio, acontece o que está acontecendo hoje na educação pública, e eu estou falando em particular do Estado de São Paulo, mas eu penso que em outras redes também, que é uma farsa pedagógica. É uma tentativa de garantir dias letivos sem qualquer possibilidade objetiva para que isso possa acontecer. Nessa introdução para o debate é o que eu teria a dizer. Obrigada, Mariana. Obrigada, Sil. Eu vou falar um pouquinho, esqueci de dizer, também sou professora de História. Esse ano, fez 9 anos que eu estou na rede. Como alguns colegas já pontuaram, eu acho que é sempre importante frisar que antes de qualquer situação anômala, da pandemia, a gente já vivia na extrema precariedade e na insalubridade, Então, arriscar a própria saúde mental, a própria saúde física faz parte da nossa rotina como professor no estado, Seja porque a gente obrigado a ter turmas superlotadas, A gente não tem nem xerox para poder fazer cópia de alguma coisa para os nossos estudantes, sem falar nosso salário, que muitas vezes não chega nem a 3 salários mínimos, quando muito. Então, eu acho que é importante a gente lembrar que a gente está partindo desse tipo de precariedade. E como a Silvana falou, de que a educação digital não fazia parte da realidade da rede estadual. A falta de profissionais técnicos, por exemplo, que façam uma manutenção mínima dos computadores da escola, não existe esse tipo de profissional, Eu acho que tem muita gente que não conhece a rede estadual, que não faz ideia. Então, por mais que eu tenha lá alguns computadores funcionando, o dia que ele quebra não tem outro, Então, a gente vive na gambiarra, vive no improviso. E eu acho que improviso é uma palavra muito boa para a gente pensar o que está acontecendo agora durante a pandemia. A gente está sob o signo do improviso, só que é o improviso que é imposto pela Secretaria de Educação, Como se isso fosse uma solução. E sempre fazendo isso de uma forma, como o Pedro falou, de cima para baixo. Então, a gente, assim que entrou no confinamento, em pouco tempo já vieram soluções prontas, Então, é fazer a aula à distância. Primeiro que nossas férias foram adiantadas, sem nenhum tipo de consulta à comunidade escolar. Férias adiantadas e logo mais, então teria aulas gravadas, teriam apostilas que seriam entregues. Acho que isso é importante lembrar. O governo fez uma distribuição de apostilas físicas, nas escolas, ou seja, no contexto de pandemia, o que seria até irresponsável, a distribuição de provas em papel e a orientação de que nós deveríamos entregar semanalmente atividades para nossas coordenações, que repassariam para os nossos alunos, Mesmo a gente sabendo que seria uma minoria absurda dos alunos que receberiam essas atividades. Então, eu acho que o que o Maurício falou é muito importante. Eu acho que o que está acontecendo agora é expor uma situação que estava naturalizada. Não para a gente, que estava na sala de aula todos os dias, porque a gente sentia essas dificuldades o tempo todo, Mas ter um pouco mais de clareza, acho que até para um público mais amplo, Foi capa da Folha de São Paulo, que nem metade dos alunos estão tendo acesso, aos conteúdos que estão sendo exibidos. Então, acho que é isso. Eu acho que a gente está no momento de escancarar essa situação de desigualdade, que já era imensa,
e que agora ficou mais óbvia, né? Ficou mais óbvia para a gente, que sabe que a maior parte dos nossos estudantes não estão respondendo, a gente não sabe qual é a situação deles, a gente não tem nem clareza de quem tem acesso aos materiais ou não. E eu acho que fazer esse debate, fazer essa conversa, eu acho que faz parte daquilo que o Maurício falou de buscar um sentido. Como que a gente vai viver esse novo momento? Porque como a gente acaba até naturalizando o fato de que muitas decisões das políticas públicas são tomadas por cima da cabeça dos principais atores, que são os estudantes e são os professores. E quando a gente naturaliza isso, é muito ruim, porque aí parece que a gente não tem voz para nada, que a gente não tem o direito de falar nada, de se posicionar, não tem o direito de pensar sobre a educação, a gente tem que simplesmente aceitar o que está sendo colocado, aceitar essa nova imposição e ficar quietinho no nosso canto, entregando tarefas semanalmente, e que isso já seria o suficiente. Mas o fato da gente estar aqui prova o contrário, né? Que a gente é capaz de conversar e se posicionar, e acho que é um pouco esse nosso objetivo, né? Falar com as pessoas que estão fora, falar que vocês não estão sozinhos, né? Que a gente está vivendo isso juntos, e poder pensar o sentido da educação nesse momento, né? Pensar os problemas que a gente está vivendo e como essas nossas questões podem ter algum tipo de resposta. Por enquanto é isso. Vou passar a palavra para a Patrícia. Boa noite, meus colegas, aqueles que vão nos ouvir, né? Meu nome é Patrícia, eu estou hoje como professora da Escola Fidelino de Figueiredo, já dei aula em outras escolas da rede estadual, já dei aula também em uma escola particular, ouvindo todos os meus colegas, né, dizendo, o que mais ficou claro para mim, antes e pós-pandemia, é que essa desigualdade ela escancarou em todos os sentidos, seja no sentido dos professores, dos alunos, seja nesse comparato que falta da nossa saúde física e mental antes e agora. Então, essa sensação de parece que a gente está fazendo as coisas e não está, estamos sozinhos, me culpo às vezes, como disse o Maurício, porque o importante é a socialização com os nossos alunos em sala de aula, esse afeto que a Silvana tanto fala, né? Todas essas desigualdades também que o Pedro e a Mariana disseram que a gente acaba sofrendo, então isso nos angustia ainda mais nesse processo da pandemia, né? Da Covid, porque a gente se sente muito só. E o legal dessa nossa conversa é que a gente está podendo socializar, debatendo com os amigos e refletindo sobre todas essas situações para nos preparar e dar uma certa força para agora e para a nossa volta, né? De uma forma muito consciente, tranquila e responsável, para que nós possamos levar adiante o que nos resta aí, né? Essa é a minha grande preocupação. E eu percebi que eu sinto muita falta dos nossos alunos, né? Eles nos deixam maluca, mas eu sinto muita falta daquela dinâmica de sala de aula. Eu sempre tentei diferenciar o máximo possível dentro dos poucos recursos que nós temos, né? Então, é o que a gente também está fazendo agora. Eu consegui um computador emprestado de um amigo, porque o meu não estava funcionando direito. Eu me viro aí para tentar, né, conversar com os alunos, seja em vários meios aí da tecnologia, e eles também, eu vejo algumas mães assim se esforçando para fazer isso, né? E muitas não têm condições e muitos não terão. Tem colegas professores que não têm computador, né? Não houve um incentivo do governo para isso, a gente está se virando com aquilo com que tem, de fato, tendo que se virar para aprender a usar Google Meet, Google Classroom e o Google de tudo, né? E às vezes a gente não consegue e nos frustra muito. Então, eu acho que precisa ter uma união solidária da categoria, de entender mesmo isso, né? E parar com essas críticas que não nos eleva, muito pelo contrário, ter uma crítica consciente, real de todo o nosso sistema educacional. E é isso. Silvana, você pode começar?
Eu posso começar e novamente dizendo que como eu estou me sentindo como um profissional e dizendo que eu não estou na ponta porque eu já me aposentei no ano passado. Mas, de qualquer forma, para entender esta situação, mesmo porque como pessoa estou vivenciando, meus filhos também, então acho que é preciso um pouco entender da onde é que vem esse projeto de ensino remoto, EAD precária, o trabalho virtual. Essa é uma orientação das agências multilaterais. Primeiramente, Banco Unesco, Banco Mundial, que não entende nada da educação nos países periféricos, como o Brasil, um país pobre. Acho que é o primeiro elemento. Segundo, que esta orientação ela ganha muito eco nas organizações, nas fundações privadas. Aqui, as fundações privadas que trabalham com educação digital, que estão na ponta para orientar os governos a aplicarem estas políticas da educação virtual aqui no Brasil, em particular no estado de São Paulo. Por que eu saliento isso? Porque esse povo não sabe nada de educação. Esse povo, eles acham que sabem e orientam os governos que sabem muito pouco do que é o nosso trabalho na ponta. Ou seja, eles não têm ideia do que são os nossos alunos. Eles não sabem onde os nossos alunos moram. Eles não sabem qual é o acesso que os nossos alunos têm a essas tecnologias. Eles não sabem como estão a saúde física e mental dos nossos alunos na situação considerada normal. Imagina numa situação de exceção como é. Então, todos aqueles que estão formulando políticas para a educação, em particular no estado de São Paulo, não sabem nada como vivem os nossos alunos e a situação de vida, inclusive, dos professores vinculados à rede pública estadual. E muitas vezes não é tão diferente da situação dos nossos alunos. Porque muitos dos nossos professores também não vivem em moradias que podem isolar para fazerem um trabalho sossegado, mais particularizado. E muitas das nossas companheiras, mais de 80% da nossa categoria é composta de mulheres, muitas delas têm filhos. Uma coisa é você ministrar aulas na escola. Outra coisa é você ministrar aula dentro de casa, com filhos, e com toda a demanda emocional que advém de uma sociedade que é desigual, mas, para além de ser desigual, é uma sociedade patriarcal, cujas tarefas estão majoritariamente nas mãos das mulheres. Então, quem produz, implementa, não sabe nada da situação da ponta, não sabe nada dos nossos alunos e não sabe nada dos nossos colegas de trabalho, professores, e, em particular, as professoras. Então, eu eu tenho certeza que é um aumento muito grave das doenças de transtorno de humor. Nossa categoria, bem como demais categorias, já tem um índice alto de doenças fruto do trabalho, né, que são doenças originárias da quantidade de tarefas que tem a cumprir, que lidam com seres humanos, não lidam com máquinas. Nossa categoria já é muito afetada por doenças de transtorno de humor, e ela, com certeza, ela tem sido muito mais afetada do que em situação normal de trabalho. Os nossos alunos se sentem pressionados, porque não sabem quais são as tarefas a cumprir. Nós estamos recebendo muitas de alunos que não sabe se entra numa plataforma proposta pelo governo, não sabe se entra no WhatsApp, não sabe se entra por qual mecanismo para se comunicar com a escola. Então, isso tem gerado em professores e em alunos um desgaste emocional muito grande. Nós acreditamos que a tendência de utilização dos serviços de atendimento à saúde mental, se não aumentou, foi por causa da pandemia, mas que deve aumentar, com certeza, quando a ação se normalizar. Então, nós acreditamos que
O governo precisava ouvir mais a categoria, precisava ouvir mais os alunos, precisava ouvir os pais, porque esta situação está sendo difícil para todo mundo, menos para o governo, porque ele só dita normas, né? Ele só dita normas. E nós, aqui na ponta, temos que responder a demandas que não são construídas por quem está na base. Há dois problemas. Um deles, que eu penso que é conjuntural, é fruto da situação específica da pandemia, e uma situação que é estrutural. Se você quer ter o instrumental, o digital, como apoio à educação formal, se criem políticas públicas para isto. Ou seja, que de fato tenham disciplinas ministradas por professores, concursados, para ensinar os nossos alunos e até os professores a utilizar esse instrumental. Eu só acredito em educação, em particular educação pública, repetindo, se o binômio subjetividade e afeto, sociabilidade, carinho, estiver entrelaçado com o nosso saber específico, seja história, geografia, português, matemática. Sem essa unidade, nós não conseguiremos avançar numa educação de qualidade no estado de São Paulo. E agora, com esse trabalho remoto, vou repetir, é uma mentira. O governo não quer ouvir a nossa categoria, não quer ouvir os pais e não quer ouvir os alunos. É isso que eu queria dizer. Então, vou chamar a Patrícia. Bom, depois da fala da Sil, fica mais fácil falar. Ela já explanou bem algumas situações que nos norteiam. Falando um pouco da saúde mental, eu acho que no dia a dia da sala de aula a gente precisa realmente de um suporte de profissionais qualificados, né, para nos orientar e dar um suporte maior também para os nossos alunos. Uma coisa que eu vejo muito ligada que eu escuto muito dos alunos é que eles não estão conseguindo realizar as atividades que são postas ou enviadas por conta da situação em que estão. Sejam em casas com cômodo ou dois, seja com falta da tecnologia, ou por outros problemas emocionais que vão acontecendo e dificultam realizar as atividades, né? Então, essa saúde mental está abalada em ambos as figuras, nós e os alunos, né? Por conta que estamos vivendo uma pandemia, não é brincadeira, né? Então, isso já causa um certo desconforto, medo, angústia. Eu tenho a tendência, eu percebi que eu estou potencializando mais alguns problemas rotineiros de casa e que antes não era, né? Então, a gente tenta sempre se policiar, se cuidar, tomar cuidado, né, com as palavras, mas mesmo assim a gente está vivendo uma certa rupturazinha aí na nossa saúde mental, que não é fácil, né? Então, trabalhar com educação não é, né, uma sala de aula, com todos os problemas que envolvem os alunos, né, externos e internos dentro da escola, isso já nos abala, imagino agora, através dessa tecnologia que não nos facilita, né, para esse convívio emotivo no dia a dia, né, nessa relação que a Silvana até citou. Então, eu tento respirar, eu tento ler coisas para que eu possa estar cada vez melhor e mentalmente sã, né? A conjuntura política também não ajuda, porque isso nos interfere também, né? Então, eu acho que faz uma mistura aí, e quanto mais apoio, quanto mais aceitação, quanto mais união, eu acho que fica melhor para a gente enfrentar junto e descobrir, né, quais são as rasuras que dá para a gente
para a gente cuidar aí com muito carinho. O legal são as amizades que a gente cultiva, né, no trabalho e fora, que estão sempre junto com a gente, nos apoiando. Então, é que quando você não está bem, uma colega liga, pergunta se você está bem, como é que você está, se deu conta de fazer aquela atividade ou não, se está conversando com os alunos. Então, de uma certa forma, é um afago, mas sempre no pessoal. O profissional, nós somos sempre deixados de lado e tem que dar conta de tudo, né? Sem ter um apoio, de fato, do Estado, para que a gente consiga nos desenvolver de uma forma um pouco melhor, mentalmente. É isso. Eu queria pegar um gancho numa questão que acho que o Maurício falou, mas a outra pessoa falou também, não lembro quem foi, que foi a questão da culpa, né? Já que a gente está falando de questões, né, a Patrícia, mentais, eu acho que... acho não, tenho certeza, né? Não é à toa que a gente gravita em torno desse sentimento, né? Porque a situação em que a gente é colocado, independente, né, até antes da pandemia, de insalubridade e de precariedade, eu acho que coloca a gente num lugar muito complicado, porque exatamente por a gente estar na linha de frente, estar lidando com pessoas, né, com os nossos estudantes, com a juventude, e a gente está sempre eu pelo menos percebo assim, não sei, gostaria de saber de vocês também, numa corda bamba de querer dar o meu melhor, querer fazer o meu melhor e também ter muita clareza de como os limites para esse melhor são muito grandes, né? E que eu não posso dar a melhor aula, o melhor ensino que eu gostaria, porque as condições materiais não permitem isso, né? Então, mesmo em contexto pré-pandemia, isso, para mim, é uma questão cotidiana, né? Você sabe que tem um aluno ali que está com dificuldades graves, que tem problemas graves de aprendizado, e você sabe que você não vai dar conta. Você não vai dar conta porque você tem 240 estudantes para atender em uma semana só. Né? É um motivo bem material. Né? Não tem tempo hábil, não tem espaço hábil para isso. Né? E agora, na situação de pandemia, eu tenho a sensação de que a gente está fazendo parte de uma encenação, né? Então, é claro, a gente não é doido, a gente não vai deixar de fazer o que é exigido, o mínimo que é exigido da gente, porque a gente tem nosso salário a ser garantido, né? Então, é claro que a gente vai mandar as atividades e, ao mesmo tempo, a gente sabe que não chega na maior parte deles. A gente sabe que eles devem estar passando pelas questões difíceis. E aí eu vi isso, colegas comentando em reunião com a coordenação, de que está sempre pensando, nossa, mas e os estudantes, como estão? Né? Então, eu acho que tem uma questão aí, é que a gente está numa situação que foi colocada, imposta desde o início, que é cumprir um calendário. Isso, né, para mim, para a gente que é da área de história, a gente pensa assim, como é absurdo isso, né? Como que a gente pode ter como prioridade na educação simplesmente cumprir o calendário? Então, parece que a única coisa que importa é chegar no fim de 2020, né, e ter cumprido datas, ter cumprido, né, esse plano absurdo que a gente sabe que não está acontecendo. Né? Então, quando a gente coloca um calendário acima das necessidades educacionais, acho que a gente já perdeu. A gente já perdeu o foco. Né? E aí eu fico pensando, se a gente não precisasse cumprir esse calendário, se isso não fosse uma questão, quantas coisas interessantes a gente não poderia estar fazendo, até com os estudantes que têm o acesso, né? Se a gente não tivesse essa necessidade de mandar atividade que cumpre o currículo escolar, a gente poderia estar discutindo com eles, por exemplo, a questão da saúde mental. A gente poderia estar discutindo, não sei, notícias. Por que não?
né? E eu acho que isso tem a ver com o que eu penso na questão de pensar um sentido para essa situação, né? É difícil você pensar e formar um sentido quando você está sendo obrigado a cumprir um calendário, por cumprir, né? E aí, diante do que a Sil falou, do que a Silvana falou, é isso, a gente está cumprindo, a gente é obrigado a cumprir uma agenda que vem de fora, uma agenda alienígena para a educação. Quando a gente poderia, do jeito que a gente está fazendo aqui, a gente poderia estar fazendo com os nossos estudantes, né? Enfim, acho que é isso. Eu vou passar para o Pedro. Bem, essa situação, né, ela traz mesmo uma série de problemas, né, pessoais, problemas também da nossa vida coletiva, da nossa vida social, principalmente na nossa classe, né, professorado, né, que está ali em contato diário, né, com várias turmas, né, 40 alunos, por exemplo, lidando com personalidades diversas, que os alunos vêm de têm diversos históricos de vida, têm famílias diversas também, cheio de conflitos, né? Cheio de violência. E eles chegam na escola, eles trazem consigo esse aparato de conflitos, né? Que vai desembocar na escola. A escola se torna ali um centro de acolhimento dos conflitos da comunidade, digamos. E o professor se autossustenta no processo. Parece que ele está ali sozinho no processo, que mesmo que ele perceba que existe uma comunidade, mas ele está ali solitário. Por quê? Porque existe uma dinâmica técnica formal da funcionalidade da escola. Por exemplo, as regras administrativas, as legislações, as resoluções, currículo, o cumprimento de horário, o planejamento de aula. Todo esse processo é um processo mais burocrático que você, de uma certa forma, pode lidar com isso de várias maneiras. Mas quando você entra em contato com a diversidade dos alunos, por exemplo, como é que você consegue acessá-los para poder entender o modo que ele raciocina o mundo, para você conseguir entender como ele pensa, né, os problemas que o afetam e como ele se faz para resolver esses problemas. Então, essa técnica, ela se dá nos mínimos detalhes da nossa vida racional, né? São seres pensantes, são seres viventes, são seres que têm sentimentos, comportamento, conhecimento de mundo e que tem história. E você, professor, sozinho ali para lidar com essa subjetividade, como fala a Silvana, né? Amplificada, por exemplo, de 400, de 500 alunos que você convive ali no seu dia a dia. Eu não tenho dúvida do que isso esgarça qualquer individualidade. Qualquer professor que tenha uma identidade humana com a educação, ele lida com isso de uma maneira sofrível, né? Se você é um professor que tem um compromisso com a formação humana dos alunos, você sofre de não poder ter um instrumental adequado para lidar com essa situação. Mas o professor não tem só uma relação com a escola. O professor tem a sua relação da sua vida privada. Como é que ele estabelece essa relação com o seu próprio meio? Como é que ele resolve esses problemas? Então, tudo isso gera uma série de conflitos e a gente sabe, né, que nós estamos ali, nós percebemos que muitos professores, eles são abalados com esse processo. E isso causa sofrimento e doença também, porque muitos professores desenvolvem algum tipo de doença. E como é que você resolve esse problema? Você tem aonde recorrer? Tem, por exemplo, você vai e resolve o problema do aluno, você resolve o problema da escola, resolve o problema do Estado. E o seu problema? Você vai resolver como? Aonde? Então, essa situação é uma situação que está muito presente, que a gente acompanha, a gente sente isso e percebe na nossa categoria. Então, Maurício. Então, uma coisa que sempre me chamou muita atenção, como aluno do Estado e como professor depois, e tendo estudado em universidade pública também, é a questão da construção, da parte física da escola. Né? A gente tem algumas escolas em que a arquitetura, a engenharia, ela não foi pensada para a função
escola. Porque, a princípio, parece uma construção simples. Você faz um prédio, divide aquele espaço em salas e vai entrar carteira, enfim, você consegue ter um estereótipo. Mas, para quem trabalha dentro daquela construção, sabe que isso não basta. Então, a gente tem prédios com muito eco. Então, para a questão auditiva e da voz, que é a parte principal do nosso trabalho, já é insalubre. Então, a gente já tem condições de trabalho insalubres no nosso dia a dia. Basta visitar uma escola, principalmente essas que foram construídas, eu acho que nos anos 60, 70, talvez até nos anos 80, que você vê sérios problemas de acessibilidade, de não ter pensado nas questões pedagógicas que seriam executadas dentro daquele edifício. Me parece muito com um depósito de crianças e adolescentes, né? Então você tem um lugar que você tem que depositar aquelas crianças durante um certo período e depois você libera essas crianças, né? Então quando a gente fala de mudar a prática pedagógica, extremamente desafiador quando a arquitetura ela é pensada na cabeça de quem projeta a escola, vai ficar dentro de uma sala de aula, e dentro dessa sala de aula todo mundo vai ficar em fileirinha, um atrás do outro, e todo o projeto é pensado dessa maneira. E aí, quando você desafia isso, você encontra problemas que a própria estrutura da escola traz. Então, você tem uma questão física que ela já é insalubre, você tem uma pressão financeira em cima dos professores, porque a gente trabalha muito, não ganha o suficiente para sobreviver, e isso só se agrava durante o tempo, né? Porque o que vem depois não compensa o tanto que a gente trabalhou. A gente, quando falam do sacerdócio, que é uma coisa que a gente nega, se falou durante muito tempo, mas a gente nega hoje em dia, mas existe uma questão desse sacerdócio porque a gente continua na luta, apesar de todos esses malefícios. Então, isso leva tudo a problemas psicológicos, além de problemas físicos, além de ter que pegar, como uma escola não dá para a gente sobreviver, então a gente às vezes pega 2 cargos no Estado e uma escola particular, e faz uns bicos por aí para dar conta, né, de honrar os compromissos, e que nem sempre uma escola só dá conta, né? Então a gente consegue ver pelo número de professores que se afastam, inclusive por problemas de audição, além das condições do país, como a Paty falou, a gente tem problemas também com a relação a essa calamidade na área de saúde, né? É a maior tragédia do Brasil, a gente passou de... está chegando a 30 mil mortos, né? E a coisa não vai piorar muito antes de melhorar, pelo que tudo indica, e já estão falando em volta, sendo que a gente ainda nem passou pelo pior. Então, eu acho que existe uma dificuldade por essa questão até burocrática que a Mariana falou, de realmente poder falar, não, que esse ano a gente não vai conseguir cumprir todas esses calendários, essas metas, né? Por quê? Porque enquanto a gente tiver que cumprir essas metas, a gente não vai poder tomar conta do que é mais importante, que é a saúde das pessoas. Eu acho que é uma coisa só para cumprir. Então, o mais importante é cumprir o calendário, é cumprir a burocracia. Mas o que a gente tem que pensar é uma solução que não seja cumprir o que era antes, porque o que era antes acabou. Eu acho que existe, Mariana, uma coisa que você falou, que é assim, a gente poderia fazer umas coisas. O governo ele tem um discurso tão dúbio, que ele fala assim, mas professora, você pode fazer isso que você está falando. Pode também, desde que você não deixe de cumprir todas as outras coisas que ele está falando para você cumprir. Então ele vai falar assim, a gente podia fazer tal coisa ao invés de fazer isso. Você pode fazer, professora, se você quiser. Mas você tem que fazer também aquilo outro também, sabe? Então, ele te dá um serviço a mais que você mesmo se propôs. E é uma armadilha isso, né? Porque você quer buscar um caminho que seja melhor, mas esse caminho vai se somar a todas as outras coisas que você era crítica. Não vai te eliminar a outra coisa, né? Então vai ser um trabalho a mais. Bem, então era isso. Bem, então vamos encerrando esse nosso primeiro vídeo, esse nosso primeiro debate. Tenho certeza que
Nosso objetivo não é encerrar todas as questões, mas abrir mesmo. E vou passar a palavra, então, para o Pedro. Eu acredito que essa nossa primeira conversa em direção a esse assunto, né, a discutir, a entender, né, a trazer os problemas, né, para que a gente possa ter uma ideia do que realmente o que está acontecendo, né, no estado de São Paulo, a respeito da educação, mas também no Brasil. Nós precisamos nos apropriar desse entendimento para poder fazer uma intervenção coerente, né, dentro dos princípios que nós acreditamos, né. Eu acho que esse primeiro encontro ele é fundamental para que nós tenhamos a ideia de que ele é profundo, ele é amplo, ele é sensível, e aí existem um mundo, né, de problemas que nós precisamos compartilhar. Ok? Agradeço, né, aos colegas, né, um abraço, um beijo, né, a todos vocês, até a próxima. Tchau. Obrigada, Pedro. Vou chamar a Patrícia, então. Bom, primeiro quero agradecer meus colegas por essa reunião, que é sempre muito bom vê-los, conversar com vocês. Foi uma conversa muito madura, realista, corajosa, e eu saio com a minha saúde mental bem melhor do que eu estava. Um beijo e até a próxima. Obrigada, Patrícia. Vou passar, então, a palavra para o Maurício para as considerações finais. Eu acho que isso que a Patrícia falou é muito verdade, né? Eu acho que se tem uma coisa boa da gente conversar, assim, da gente conseguir se entender no meio disso tudo que está acontecendo, né? E a gente se entender coletivamente e conversando. E eu acho que, ainda falando sobre o tema de hoje, isso nos ajuda para a nossa saúde mental, né? Porque se a gente fica sofrendo em casa sozinho, também a gente não dá conta. Então, acho que é isso. Espero que todo mundo tenha gostado, como eu gostei de estar aqui conversando com vocês. E espero que as pessoas que assistirem isso gostem também da nossa discussão. Obrigada, Maurício. Vamos passar a fala agora para a Silvana, para fazer sua despedida com a gente. Obrigada, Mariana, que está intermediando aí nosso debate, aos meus colegas. E um recado para o governo do Estado. Estes professores aqui e muitos outros são os professores vinculados à rede pública estadual. E nós não somos professores do Estado, nós estamos vinculados ao Estado de São Paulo. E esses são professores que efetivamente se preocupam com seus alunos. Nós não somos máquinas, nós somos pessoas, nós cuidamos dos nossos alunos, da nossa escola e queremos ser respeitados. E aos nossos colegas, não permitam qualquer tipo de assédio moral. Não permitam, nós somos trabalhadores, estamos na ponta e seguramos a educação pública nesse estado. E aos nossos queridos alunos, façam aquilo que for possível. Não fiquem doentes por conta de um trabalho remoto que alguém pensou lá fora para impor para vocês. Se porventura se sentirem ameaçados, procurem professores que vocês confiem, conversem. Não se permitam serem ameaçados. A nossa saúde física e psicológica é fundamental para que a gente siga lutando por uma educação pública de qualidade. Até o próximo debate. Um beijo para todo mundo que luta pela escola pública. Obrigada, Silvana. Eu queria agradecer vocês todos também, Maurício, Patrícia e Silvana, novamente.
Eu tenho orgulho de ser colega de vocês, ser amiga, e eu acho que o nosso exercício foi exatamente um exercício de cultivar mesmo a nossa saúde mental, porque conversando e formando esses sentidos que fazem tanta falta no nosso dia a dia, que às vezes é muito cruel, muito brutal, e se a gente pode ver um lado positivo, eu acho difícil também ver um lado positivo da pandemia, mas acredito que seja esse, da gente criar novas formas de se sociabilizar, e estou feliz com esse nosso primeiro fruto. Queria agradecer a todos vocês. Boa noite.